Olá, comunidade audaz, seja bem-vindo a esse encontro. Hoje nós vamos falar sobre liderança contemporânea. Sem dúvida alguma, o acesso cada vez mais facilitado às informações é um fenômeno que está presente nas relações humanas, inclusive do trabalho. Atualmente, as empresas, por estarem tão expostas e terem tanto acesso a essas informações, precisam trabalhar na qualidade, na produtividade e na agilidade. E essas características são extremamente importantes para o líder contemporâneo, o líder atual. Temos um convidado especial, Plínio de Souza, que é um executivo com ampla experiência em gestão de empresas e equipes, e é coach também formado pelo Centro Europeu de Coach em Barcelona. Plínio, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Plínio. Por favor. Liderança é uma característica nata ou é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Ela pode ser desenvolvida, né? Eu não gosto de pensar que no determinismo de achar de que existem pessoas que nasceram para a liderança, existem pessoas que não podem aprender. Eu acho que sim, que ela pode ser aprendida. Agora bem, existem algumas habilidades ou algumas características que são da madeira do líder, que mais que aprendidas, assim, vamos colocar, ela tem que ser desenvolvida, né? Vamos colocar, por exemplo, resiliência, o otimismo, né? Eu acho que são coisas que se aprendem, né? Não sei, eu acho que são coisas que se desenvolvem. Assim, pode ser desenvolvido através de um processo de coach, pode ser desenvolvido através da experiência, né? De anos de feedback. Então, ela pode ser sim aprendida, mas não é somente numa sala de aula, né? Eu acho que existe todo necessidade de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento do líder que precisa caminhar junto com as matérias que normalmente a gente associa com as matérias e competências que normalmente a gente associa com a liderança. Atualmente, qual que é o perfil exigido pelas empresas para esse líder contemporâneo? Como a gente falou antes, a liderança ela é um conjunto bastante complexo de competências, de habilidades e características. Então, cada momento, cada organização, ela vai exigir determinadas ênfase em determinadas áreas, né? Então, sem dúvida, se a gente falar no momento que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter que falar aí de ter coragem para tomar decisões, né? Ter uma grande capacidade analítica, né? Mas, assim, existe algumas características que eu acho que elas são permanentes, né? Eu acho que uma das características que é permanente do líder é o autoconhecimento, acho que é muito importante. Eu acho que o líder tem que se autoconhecer, né? Porque a liderança trata-se de você influenciar as pessoas. Então não é só se conhecer, senão ter capacidade de entender, né, o que o teu comportamento causa nas outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Quais as ferramentas que podem ser utilizadas para avaliar o desempenho desses líderes e dar como suporte realmente de desenvolvimento para esses líderes? Para mim é muito importante o papel do líder na cultura organizacional, certo? Então o líder, a organização ela é uma unidade social, certo? E como unidade social, ela existe um conjunto aí de coisas que são aceitadas como corretas, existem coisas e um conjunto de coisas que existe o consenso de que são equivocadas, que não são a forma correta como de comportamento, certo? Esse conjunto de normas, eles serão explícitos e implícitos, né? Os explícitos estão nos nossos manuais, eles estão nas nossas paredes, nos nossos enunciados aí de visão e missão, mas existe um conjunto de normas implícitas, né? As normas explícitas, elas vão dizer o que fazer e como fazer. E as normas implícitas, elas vão dizer com que atitude nós devemos fazer as coisas. Eu acho que o líder, o papel do líder, ele é atuar sobre essas normas implícitas, certo? E quando a gente fala de cultura organizacional, existe um conceito que é o conceito de primacia, né? Que diz que a cultura organizacional depende muito da expectativa dos donos da organização e de como interpretam e executam essas expectativas os executivos, os líderes da organização. Então, nessa interpretação, nessa execução, né, dessas expectativas, o líder vai colocar importância em determinadas coisas, vai reforçar algumas coisas, vai, de alguma forma, castigar outros comportamentos, e ao fazer isso, ele vai estar criando essa cultura organizacional, né? Então, assim, a principal função do líder, na minha visão, é o de atuar sobre essa cultura organizacional, tá?
Como é que você mede a cultura organizacional? Como é que você vê o desempenho dessa cultura organizacional? Não é fácil, né? Mas existem ferramentas para você medir como está essa cultura organizacional. A cultura organizacional, ela vai ser um consenso, digamos assim. A cultura é um consenso, né? Quanto maior o consenso, maior é a cultura organizacional e mais possibilidades existem de que essa cultura organizacional molde o comportamento dentro da organização, comportamento dos colaboradores na organização. E é isso que a gente quer, certo? Então, quanto maior o consenso, maior será a cultura organizacional como ferramenta de gestão. Esse consenso pode ser positivo, quando ele ajudar a criar a organização a cumprir com as suas metas, ele pode ser negativo quando ele atrapalhar a organização no cumprimento dessas metas. O bom líder, o que ele faz? Ele cria um consenso positivo no cumprimento das metas, né? Então, esse é o que faz um bom líder. Então, como é que uma organização ela pode incentivar isso? Sem dúvida alguma, em primeiro lugar, dando capacitação em todas as áreas, né? Porque a capacitação ela vai fazer com que as pessoas, com que o líder se desenvolva. Mas eu acho que fundamentalmente dando ferramentas ao líder de autoconhecimento. Acho que não existe coisa, o pior inimigo do líder é a falta de autoconhecimento, né? Existem áreas em que aquela situação em que existem coisas que só eu percebo de mim mesmo, existem coisas que só o outro percebe de mim. Essas são áreas perigosas para um líder, né? O líder tem que ter áreas que sejam de conhecimento mútuo entre você e a equipe. Para dar um exemplo, existem gaps, certo? Assim, um exemplo, eu me considero uma pessoa, cresci com a ideia de que eu sou um mau redator, vamos supor, certo? Como eu acho que essa é uma competência que eu não tenho, eu vou me expor pouco nessa competência, certo? Vamos supor que tem uma avaliação ou tem um feedback e eu fico sabendo que através desse feedback que a minha redação ela é muito boa, certo? Então eu vou, a partir do momento que eu tenha conhecimento de que o impacto da minha redação é positivo sobre as pessoas, eu vou começar a me expor mais nela e vou trazer melhores benefícios para mim, para a minha equipe, para a organização. Então pensemos em todas as oportunidades que eu perdi, certo? De expor essa competência porque eu achava que ela não era uma competência. Depois tem um lado pior, que é os gaps negativos, certo? Por exemplo, eu acho que eu sou um excelente comunicador. Como eu acho que eu estou abafando, certo? Eu vou, sempre que tiver oportunidade, eu vou expor essa habilidade que eu acredito ser minha. Mas resulta que não, resulta que as pessoas ao meu redor acham que eu sou um péssimo comunicador. Então, cada vez que eu estou me expondo mais porque eu acho que isso é bacana, as pessoas estão achando que eu estou fazendo um mau trabalho. E isso é um gap negativo. Então, aproximar, eu acho que oferecer ferramentas ao líder de autoconhecimento para que ele saiba quais são as suas fortalezas e quais são as suas debilidades e o que essas fortalezas ou esses comportamentos causam nas pessoas é a melhor coisa que uma organização pode dar para um líder. Sem dúvida alguma, né, que eu não falei, você tem que ser, você não precisa ser um especialista. Aliás, eu acho que um bom líder ele tem que ser um pouco generalista. Mas você não pode ser um ignorante da área em que você está atuando, da atividade em que você está atuando, né? Isso que às vezes a gente esquece também, né? Se você está atuando em hotelaria, você tem que saber de hotelaria, tem que saber de turismo. Se você está no banco, você tem que saber da área bancária. Eu acho que na medida em que você cresce numa organização e você assume níveis mais altos, o seu conhecimento se torna mais generalista. Mas você não pode ser um ignorante. Então, nessas áreas. Então, claro que a organização também tem que dar possibilidades de capacitação. Mas realmente eu acho que o autoconhecimento ele hoje é o ponto forte, né? Porque o entorno muda tanto que o que não muda é a sua capacidade de se adaptar, né? Então, assim, a sua capacidade de se adaptar, ela vai depender muito de você se conhecer, de você conhecer quais são as suas habilidades e onde é que você pode atuar, o que você pode, qual é a contribuição que você pode dar para a sua equipe ou para a organização onde você está, né? Quais são os maiores desafios do líder atual? Como eu falei, eu acho que a cultura organizacional é o principal objetivo, a principal contribuição. Acho que se o líder consegue criar um ambiente de trabalho que favoreça atitudes positivas para a conquista de metas e objetivos da organização, acho que esse líder é o líder que a gente quer, certo? Agora, faz pouco tempo eu ouvi uma coisa bacana, que quem disse foi o Peter Drucker, uma coisa simples, mas bem bacana, que a função do líder é absorver incertezas. Eu achei isso
legal, porque assim, o líder, o que ele tem que fazer ele fala assim, absorver incerteza para que os outros possam trabalhar, certo? Então, na verdade, o que o líder tem que fazer? O líder tem que gerar um ambiente de confiança para que as pessoas possam se desenvolver, certo? Então, assim, se a gente falar no líder com respeito à equipe, o que o líder tem que falar... O que nós queremos são colaboradores que saibam, né, falando de liderança situacional, colaboradores que saibam e que queiram fazer as coisas, certo? O colaborador que sabe, o colaborador pode saber e não querer, certo? Nesse caso, liderança situacional diz que o que você tem que fazer é capacitar esse colaborador, porque ele já quer, então você tem que apenas ensinar que ele faça a atividade. Pode ser o contrário, né? Esse colaborador pode querer e não saber, né? Ao contrário, pode saber e não querer. Então, o que você tem que fazer é apoiar esse colaborador para que ele queira fazer também. Então, o que está acontecendo com esse colaborador que ele não está querendo fazer as coisas? Você pode ter aquele colaborador que a gente não quer, né? Que é aquele que nem quer e nem sabe, que é o mais difícil. E, finalmente, você pode ter o colaborador, que é o que nós queremos, que é o que quer e o que sabe, certo? Para que o colaborador queira fazer a coisa, tem algo que é fundamental, que ele tem que acreditar no sistema, ele tem que acreditar na organização. Ele não só tem que acreditar em si mesmo, que ele é capaz de resolver, senão que ele tem que acreditar na organização. E a função do líder é fazer com que o ambiente seja um ambiente seguro, para que esse colaborador queira, acredite na organização, acredite em si mesmo e, a partir daí, possa se motivar para resolver as funções. Essa é a minha opinião. Plínio, muito obrigada, prazer, né, por essa oportunidade. Você quer deixar mais uma dica aí para quem, de repente, esse líder, né, que tem interesse em se desenvolver, ou os líderes que querem outras oportunidades, aumentar suas performances? Acho que dica para as organizações, eu acho que é sempre gerar um ambiente de confiança, dar ferramentas para que as pessoas consigam ou desenvolvam o autoconhecimento. E eu volto a insistir, assim, eu acho muito importante a cultura organizacional. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando principalmente de normas que são implícitas, né? E as normas implícitas, assim, a gente não aprende ela numa sala de aula, a gente aprende no corredor, né? A gente aprende vendo as outras pessoas, enfim, se contagiando, né? Da atitude dos colegas, da atitude que existe na organização. E esse aprendizado, né, ele se chama aprendizado social. Para que exista o aprendizado social, existem 3 premissas que devem ser cumpridas. A primeira é que o modelo a ser copiado seja algo útil. Você não vai copiar ou aprender um modelo que não sirva para você. Segundo, você vai aprender com maior facilidade de um modelo que seja importante para você, de alguém que signifique alguma coisa para você. E por último, você vai aprender de um modelo se esse modelo se repetir ao lado seu, certo? Então, um líder que queira ser exitoso, esse líder ele tem que, em primeiro lugar, estar presente, certo? Para que possa dar um modelo que se repita às pessoas. Em segundo lugar, não pode parar de se capacitar nunca, porque ele tem que oferecer para as pessoas coisas que sejam úteis e que permitam às pessoas resolver, através da imitação, resolver os seus problemas. E, por último, ele tem que gerar uma admiração nas pessoas. Essa admiração entra todo o contexto aí do carisma, mas eu acho que, fundamentalmente, entra o contexto do respeito e da coerência. Então, se você quer ser um bom líder, eu acho que você tem que ser coerente, você tem que se capacitar e você tem que estar junto da sua equipe.